Fala, fofuchos e fofuchas, como é que vocês estão aí, galera? Tranquilinho aí? Todo mundo em casa, com contatinho, zap zap, né? Sei como é que é, sem sair de casa, mas é importante, sem tirando a brincadeira aí, é importante a gente estar tomando conta aí dos nossos pais, nossos avós, fazendo a determinação aí do Ministério da Saúde, para lutar contra essa pandemia aí em escala que a gente não vê já há muitos anos aí a acontecer. A humanidade não vê já há muito tempo isso acontecer. Inclusive, esse ano a gente vai estar estudando aí a peste negra, que foi uma das maiores pandemias da história. Mas, deixando esse assunto de lado, a matéria tem que continuar, o estudo tem que continuar, mesmo a gente estando em casa, a tecnologia está aí. Então, a gente vai dar uma olhada agora no conteúdo de filosofia. Vamos dar uma revisão geral aí e fechar esse conteúdo de filosofia. A gente vai estar dando uma analisada nesse conteúdo de filosofia. Sei que alguns de vocês aí não têm aula comigo de filosofia, mas independente do professor, o conteúdo está aí na nossa apostila, a gente pode seguir por caminhos diferentes, mas a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. Cada um, às vezes, dá uma volta diferente para alcançar aquilo que quer falar. Mas fica tranquilo, estamos aqui para somar também com a matéria do professor. Então vamos lá, pega a tua apostila, deixa ela aí com você, para a gente acompanhar, que daqui a pouco a gente já está chegando no conteúdo aí da apostila. Eu tô disponibilizando lá na nossa página, no nosso portal, um outro materialzinho com exercício, de algumas partes aqui que eu vou estar falando, que eu sigo pelo outro caminho, mas aqui é fundamental também para que você tenha, e a gente vai exercitar isso aí. Tá ok? Tá tranquilo? Então a gente vai começar a falar. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a realidade. Muitos filósofos discutem o que é a realidade. O que é esse mundo em que a gente vive aqui? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre verdade e realidade. Verdade, cada um tem a sua verdade, ela é individual. A realidade, ela é única. É um mundo físico em que a gente está. Pega uma pedra, joga ela para o alto, ela vai cair, independente se você crê nela ou não, se você concorda ou não, se você acha bonito ou não. É o fato físico. Então, a realidade, esse mundo que está à volta da gente, como ele é composto, de que ele é feito, como funciona essa realidade à nossa volta. O ser humano desenvolveu uma técnica para poder entender a realidade, que a gente chama de ciência. Até te falou aqui de Isaac Newton. Isaac Newton desenvolve a lei da gravidade. Joguei uma pedra, ela caiu. A lei da gravidade que o Isaac Newton desenvolve. Você fala, o Isaac Newton recebeu isso de extraterrestres, leu num livro mágico dos hobbits. Não, Isaac Newton fez ciência. O que é fazer ciência? É ser humano observando a natureza, percebendo que nessa natureza ocorrem fenômenos naturais, que esses fenômenos eles se repetem. Opa, se repetem, possuem um padrão. Se tem um padrão, eu posso estudar e entender esse padrão. Então, ciência é o ser humano observando a natureza, percebendo que existem padrões na natureza e anotando esses padrões. Mas não basta só observar os padrões e anotar. Eu tenho que reproduzir fisicamente esses padrões para provar que eles são reais. Isso é ciência. Então o ser humano ele faz a ciência. E a ciência que estuda a nossa realidade nesse plano que nós estamos, porque a nossa realidade é composta de 3 planos, a ciência que estuda esse plano aqui, a gente chama ela de física. Matéria que acho que provavelmente com vocês é o Eduardo que está dando aula para vocês de física. Todo aquele conteúdo de física que vocês aprendem é o mecanismo pelo qual o ser humano entendeu como funciona a nossa realidade. Esse plano físico que a gente estuda, ele vem do Big Bang. Está aí a nossa figura, aí atrás. Explosão do Big Bang, formação do nosso universo. Esse conezão aí,
imenso que está cercado de uma teia chamada tempo-espaço. Tudo que está dentro aí é matéria, e tudo que é matéria participa do nosso mundo físico, né? Daí o ser humano desenvolver uma ciência para tentar entender como funciona esse mundo físico. A gente chama ela de física clássica. A palavra physis significa natureza, então eu estudo a natureza, do mundo natural. André, beleza, eu estou olhando a figura ali e vejo que nosso universo está tipo dentro de um cone, que é o tempo e espaço, e fora desse cone. Como é que funciona? A gente não entende muito bem. A ciência está se desenvolvendo. Então o ser humano desenvolveu uma outra ciência para tentar entender o que acontece fora do mundo físico, fora do nosso mundo físico, fora do nosso universo. Essa ciência é chamada de metafísica, ou seja, fora da física. Então o mundo metafísico é o mundo fora da física. Então só muito cuidado com isso, porque quando a gente vai falar sobre metafísica, hoje nós temos conhecimento de substâncias e coisas que não são físicas. Exemplo, a antimatéria, ela não é física. O buraco negro, que é formado também de antimatéria e possui algumas substâncias que não são matéria. Então, quando a gente quer falar sobre antimatéria e buraco negro, a gente usa a palavra metafísica científica. Agora, quando eu falo Deus, deuses, gnomos, fadas, seres que não são físicos, são metafísicos, a gente chama de metafísica platônica. Por quê? Porque Platão foi o primeiro a discutir isso. Quando a gente vai ver isso aqui no próximo bimestre. Quando a gente começa a tentar entender os deuses gregos, Platão vai dizer, não dá para medir deuses, não dá para medir os deuses. Eles não são físicos, eles são metafísicos. Então a nossa ciência ela não vai conseguir entender os deuses. Daí quando a gente quer falar sobre esses seres metafísicos, a gente fala sobre metafísica platônica. Quando a gente quer falar sobre antimatéria, metafísica, ela fala metafísica científica. Beleza. Mas o ser humano, não existe só esses dois planos da realidade. Se você for quebrando a matéria, quebrando a matéria, quebrando a matéria, quebrando a matéria, como diria Demócrito, que foi um filósofo também grego, foi quando você chega no final, no último pedacinho, que é um pedacinho indivisível, ele chamou de átomo. A gente vai ver aqui o atomismo com Demócrito. Ele vai falar o átomo é matéria indivisível, não dá para diminuir mais. Mas a gente é abusado. A gente foi lá e quebrou o átomo, prótons, nêutrons e elétrons, E dentro desse mundo subatômico, dentro desse mundo que é dentro do átomo, as regras da física que vocês estão aprendendo com o Eduardo, elas não funcionam. Houve a necessidade de a gente desenvolver novos conceitos físicos para entender como a matéria se comporta no mundo subatômico, no reino quântico. Daí a gente chamar de física quântica. Assistir os Vingadores aí, ótimo, pedi os alunos para assistir o filme, passei inclusive o filme dos Vingadores para os alunos, a teoria da máquina do tempo, que se você sair, você olhando pela figura ali, se você sair, se você conseguir diminuir suficientemente para sair da teia espaço-tempo, você poderia voltar no tempo. A teoria do filme está trabalhando com isso que a gente acabou de ver agora. Então a gente percebeu aqui, estabelecemos aqui nesse momento, que a nossa realidade já tem três planos. O plano do físico clássico, em que a gente está aqui agora, o plano metafísico, fora do universo, e o reino quântico, que é o do Homem-Formiga e dos Vingadores. Então nossa realidade é formada sobre esses três planos. Ótimo, André. Então nós já baseamos essa estrutura aqui. Beleza. Agora vamos para o eu. Como você percebe que existe esse mundo físico ao seu redor? Como a gente consegue perceber? Através dos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato.
através dos 5 sentidos, você consegue perceber que existe um universo ao seu redor, que existe um mundo físico ao seu redor. É através dele que você absorve informação para saber que existe um mundo ao redor. Inclusive, a frase famosa do René Descartes, grande filósofo, frase altamente conhecida e pouco entendida, quando ele fala penso, logo existo, as pessoas acabam não conseguem entender por causa disso. Se você percebe o mundo através dos seus sentidos, vamos dizer que você perca todos os seus sentidos. Você virasse uma merda em cima da cama. Você não tivesse mais sentido nenhum. A única coisa que sobraria é o eu aí dentro de você, preso num corpo que não faz nada. Então, com isso, o René ele prova para você, o mundo ao seu redor pode ser falso. Tudo à sua volta pode ser uma mentira. A única coisa que não pode ser mentira é você, que você está aí dentro pensando. Então penso, logo existo. Então tudo à minha volta é motivo de ser questionado. Eu tenho o direito de questionar tudo. A única coisa que eu não posso questionar sou eu aqui dentro. Porque eu penso, então eu existo. Ele consegue chegar a essa máxima. Vou pedir vocês para assistirem um filme, conforme for, vou tentar colocar aí na nossa plataforma esse filme, mas se eu não conseguir, se eu não me engano, tem na Netflix. Esse filme fundamental para os meus alunos aí. Eu vou pedir, valendo ponto, fazer uma produção de um texto sobre o filme Matrix, o 1. Assistir o filme Matrix 1, que ele vai discutir justamente a falsa realidade. Um mundo virtual em que o cara vive dentro. Fantástico filme, vale a pena assistir. Você assiste, você vai produzir esse textozinho, vai deixar para mim aí, confirma com o seu outro professor, você vai querer também fazer essa produção de texto. Ótimo, para a gente poder trabalhar, você entender esse sentido aí do eu, do que o Descartes ele quer falar. Legal, André, eu absorvo informação desse espaço, dessa realidade ao meu redor através dos meus sentidos. Mas como eu absorvo isso? Você pode absorver isso de duas maneiras. De maneira empírica ou cognitiva. De maneira empírica, botei a mão no fogo, queimei. Eu vivo a experiência física para aprender ela. Agora eu já sei que eu não posso botar a mão no fogo, porque ele queima. Outra maneira cognitiva. A maneira cognitiva é através de um código. Daí o nome, um código, seja um código linguístico, seja ele falado, escrito, visual. Através de códigos alguém passa uma informação para você. Essa é a maneira cognitiva. Você aprende através de códigos que uma outra pessoa viu. Cuidado com a informação cognitiva. Primeiro, toda informação cognitiva, ela provém de uma vivência empírica. Alguém teve que viver empiricamente algo para aprender e passar para você de maneira cognitiva. Segundo, geralmente a informação, o conhecimento cognitivo, ele vem carregado de conceitos culturais do indivíduo que viveu. Eu passei na rua e vi um mendigo ali, entro aqui, viro para você e falo, cara, que mendigo escroto, o cara tá ali, tem um ódio daquele cara e tudo mais. Eu passei para você uma informação e com essa informação, toda uma reação de sentimento negativo sobre aquilo que eu vivi. Como eu posso também chegar e falar, gente, eu passei ali, vi um mendigo, coitado, um ser humano, ele precisa de ajuda, eu estou passando para você também uma informação e estou trazendo para você, junto com ela, a minha leitura sobre aquilo. Ela pode ser positiva ou negativa. Então a gente tem que ter cuidado, que toda informação cognitiva, ela vem carregada também da opinião do indivíduo sobre aquele fato. Tranquilo até aí, gente? Beleza. E vimos aqui como funciona a realidade, vimos que absorvemos através dos sentidos,
de maneira cognitiva ou de maneira empírica, mas como processamos isso na nossa mente. É igual um computador. Você pega a máquina de retrato, você tira uma foto, e você pode processar essa foto dentro do teu Android, no teu celular, como você pode processar ela também no seu computador com Windows. A gente processa as informações de duas maneiras. Existem duas maneiras, as principais das duas maneiras de você processar essa informação. Você pode processar ela de maneira gnóstica, ou de maneira lógico-racional. A maneira gnóstica é a mais antiga, ela vem já do homem pré-histórico, ela se apresenta principalmente nas sociedades primitivas. O ser humano, ele observa a natureza, observa o mundo físico e tenta explicar esse mundo físico através de seres metafísicos. Ele tenta explicar a natureza através de seres sobrenaturais. Você vê isso com o índio, que é uma sociedade ainda de conhecimento primitivo. Por que chove? Porque o Deus chuva quer que chova. Por que faz sol? Porque o Deus sol quer que faça sol. Então ele explica os acontecimentos do mundo físico através de seres metafísicos. Explica a natureza através de seres sobrenaturais. Isso vai, como regra geral na humanidade, até o surgimento dos gregos. São os gregos que vão inaugurar o conhecimento lógico-racional, que é o conhecimento da base da filosofia, que é o que a gente vai estudar daqui para frente esse ano. A filosofia é o desenvolvimento do conhecimento lógico-racional. Como esse conhecimento lógico-racional ele se dá? Qual é a diferença aí? O conhecimento lógico-racional ele trabalha de uma outra maneira. O ser humano ele observa, ele tenta explicar a natureza através da própria natureza. Diferente da gnose. Ele tenta explicar sobre a própria natureza. É lógico, porque ele possui um processo sequencial de ação e reação. Então é lógico, quer ver, eu pego uma pedra e jogo para o alto, é lógico que ela vai cair. Ou seja, você espera uma reação. Você espera de uma ação uma reação. Ela tem uma lógica. E ela é racional, porque ela explica a natureza através da própria natureza. Só cuidado com a lógica, a gente vai falar aqui um pouquinho mais adentro sobre a lógica. O conhecimento gnóstico também utiliza, e alguns conhecimentos gnósticos também utilizam lógica, e muitos apurados. Eu vou fazer um outro vídeo adendo que eu vou colocar aqui, falando um pouco sobre os diversos modelos de pensamentos gnósticos que tem. São muito importantes para a gente poder entender o movimento muçulmano, entender o que a gente chama de abraonismo, que vem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É fundamental, por isso eu vou fazer esse adendo nesse outro vídeo, a gente falando um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente vai falar sobre Idade Média, vai falar sobre ocupação islâmica na Europa. Então entender o Islã, entender o cristianismo, o nascimento do cristianismo é fundamental. A gente história aí está vendo o nascimento do cristianismo com Constantino. Então eu vou deixar esse assunto da gnose para a gente abrir um pouquinho mais ele dentro de um adendo de um outro vídeo. Vamos nos focar aqui no pensamento lógico racional. Então ele é lógico, e é racional porque ele explica a natureza através da própria natureza. Então, gente, como a gente falou agora da lógica, a pergunta que você vai fazer é, André, por que o pensamento lógico-racional nasce na Grécia? O que os gregos têm de tão especial para eles terem inaugurado o pensamento lógico-racional? Existem algumas características dos gregos que levam eles a serem os primeiros a terem um pensamento lógico-racional. Primeira característica, eles são seres urbanos, eles vivem na urbis, nas cidades, e viver nas cidades realmente como eles viviam, da maneira que a gente vive, com coleta de lixo, com carteiro, com correio, com polícia, com leis escritas, com água canalizada,
com rua pavimentada, com esse tipo de coisa, viver realmente na cidade, o pensamento gnóstico ele não funciona. Ele não soluciona problemas urbanos. Não adianta botar um saco de lixo no portão da minha casa e esperar um gnomo passar. Por mais que eu ore para Deus a Íris, ela jamais vai trazer água para minha casa. Eu vou ter que buscar, dentro da racionalidade, dentro da própria natureza, um mecanismo para resolver um problema da natureza. Então os gregos começam a perceber que haviam coisas que eles faziam que não tinham relação nenhuma com os seus deuses, mas que resolviam problemas da própria natureza. Esse é um dos fatores. Um fator super importante é a relação dos gregos com os deuses que eles têm. Diferente de nós, que somos abraonistas, a gente vai ver naquele vídeo adendo que eu falei, né? Dentro desse movimento abraonista você tem os judeus, os cristãos e o islamismo, que a gente chama de muçulmano, né? A própria palavra islã significa submissão. Essas três religiões, elas vêm do mesmo tronco filosófico. Elas descendem do mesmo tronco filosófico. Elas vêm com o mesmo Deus. E a nossa relação com o Deus é uma relação de submissão mesmo e prostração. Então Deus sabe tudo, Ele vê tudo, Ele pode tudo. Então não adianta, se você pensar em fazer alguma coisa errada, Ele já sabe e já vai te punir. Porque Ele vê, sabe, pode tudo. A única alternativa que você tem é se prostrar e se submeter a Ele e amar Ele. É a única coisa que você pode fazer. É diferente dos gregos, que tem vários deuses com características humanas. Tem Deus que tem inveja de você, tem Deus que está com raiva de você, tem Deus que se apaixona por você, tem Deus que quer te ver mal. Se você pegar aí o Perseu, até pedi um trabalho aí para os alunos sobre os deuses gregos e romanos, você pegar Perseu aí, Perseu é filho de Poseidon, entendendo? Com uma mortal, e a outra deusa fica com raiva, manda um monte de porcaria para ferrar a vida dele, ele tem que se virar nos 30 para poder conseguir escapar, entendendo? Ou seja, o tempo todo os gregos estão lutando contra os caprichos dos deuses. Os deuses são caprichosos, eles têm vontade, são egoístas, eles são invejosos. Então, a todo momento, aqui até uma aluna perguntou, então os gregos não acreditavam em Deus? Acreditavam nos deuses, só que eles buscavam coisas que não estavam relacionadas aos deuses para poder solucionar os problemas deles. Então daí é um caminho a se buscar a racionalidade. E por último, serem comerciantes e navegadores. Navegadores você encontra várias culturas e para cada cultura uma resposta diferente. Aí fica difícil. Eu quero uma resposta única, uma resposta que funcione em todos os lugares. Uma economia única que funcione em todos os lugares. Olha a matemática aí. 1 mais 1 vai ser sempre 2. Então, essa estrutura leva a um pensamento racional. Então, essas características acabam levando os gregos a serem os primeiros a desenvolverem o pensamento lógico racional. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá. Olha só. Então, como a gente viu aqui, só para a gente amarrar aquilo ali, ó, e uma coisa super importante. Como a gente veio vendo que nós estamos dentro do universo, dentro de um espaço-tempo, a gente desenvolveu a ideia de que nós somos um fenômeno. É o que a gente chama de fenomenologia, é o estudo dos fenômenos. Tudo que está dentro do universo, você, a cadeira, tudo é um fenômeno, é uma matéria que está num tempo e espaço. Eu estava dando exemplo até aqui hoje pro meu filho, que ele nasceu em 98, né? E 94, e eu falei para ele assim, o Ian, você é um fenômeno que está existindo no Brasil desde 1994 até 2020. Eu tenho como estudar você em 1980? Não, porque você, fenômeno, Ian, não acontecia em 1980. Nem estudar você em 2028, porque você ainda não existe em 2028. Então você é um fenômeno, e nem posso estudar você no Japão, porque você sempre viveu no Brasil. Então você é um fenômeno que ocorre num tempo e espaço. Daí a gente chamar
né, de fenomenologia. Essa estrutura aí de pensamento quando a gente trabalha com os fenômenos. A gente vai entender tudo como um fenômeno. Então é importante compreender isso. Beleza, então voltando aí, né, para o nosso conteúdo. Você absorve informação, e você pega essa informação através dos seus sentidos e vai processar ela de maneira cognitiva, vai processar isso de maneira gnóstica ou lógico-racional. Mas como você funciona, como você pensa no seu dia a dia, o nosso pensar ele funciona de duas maneiras, a latência e a convergência. É importante entender latência e convergência, né? A latência é quando você tá fazendo as coisas mecanicamente. Seu cérebro está pensando, né? Mas ele está agindo mecanicamente. Ele não está fazendo aquele raciocínio, ele só está pensando e agindo mecanicamente. Quando é colocado um obstáculo para você, aí você entra num processo de convergência. Aí você começa a fazer uma análise. É o que a gente fala, que o indivíduo está lúcido. Eu dei um exemplo hoje simples, para você poder entender isso. O cara está na rua, ele é atropelado, ele apagou, você, enfermeiro, vai lá acordar ele. Você balança ele, senhor, senhor. Aí o cara ele acorda, tá tudo bem com o senhor? Aí ele, tô. Aí você vai falar assim, qual é o seu nome? Ele está saindo da latência para a convergência. Aí ele vai buscar informação para poder entender o tempo e espaço, para te provar que ele está consciente. Aí você vai entender o que é consciência. Ele vai falar, sabe o seu nome? Sim, meu nome é fulano de tal. O senhor sabe que dia é hoje? Onde a gente está? Sim, eu estou em Campo Grande, o dia tal, tal, assim, assim, assado. Você, o senhor foi atropelado, o senhor apagou. Então a consciência, ela está no seu pensamento na hora em que você, ela se apresenta na hora em que você está na convergência. Na hora que você pega as informações para buscar uma solução. Esse é o momento que a gente chama de convergência. Beleza, galera. Então, agora a gente deu uma avançada boa. Demos aquela analisada de tempo e espaço, quem somos, como pensamos, a gnose, e a lógica racional. Falamos sobre os gregos aí, como é que funciona a lógica racional. Falamos que a consciência ela vem do momento de latência, em que a gente está pensando na latência, e de que maneira a nossa mente analisa, a racionalidade ela trabalha, como são os mecanismos que a racionalidade ela trabalha. A gente vai entender aqui os 4 mecanismos em que a realidade ela trabalha. A nossa racionalidade ela trabalha. Ela trabalha de maneira dedutiva, indutiva e abdutiva. Perdão, dedutiva, indutiva, abdutiva e a dialética. Vamos entender cada uma dessas visões. A primeira visão é a visão dedutiva. A palavra, ela facilita a gente, aí o nome, deduzir. Eu vou tirar de algo maior, eu tiro um pedaço menor. Então, de uma informação, eu deduzo uma informação menor. A gente tem esse exemplo aqui, ó. Todos os homens são mortais. Então eu tenho uma informação geral. Todos os homens são mortais. Beleza, então dessa informação eu tiro uma informação menor. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. É dedutivo. Se todos os seres humanos são mortais, dessa informação eu deduzo uma informação menor. Sócrates é mortal, porque ele é um ser humano. Então, nossa mente ela trabalha, a nossa visão racional ela trabalha também de maneira dedutiva.
Outra é de maneira indutiva. A maneira indutiva, ela se confunde, as pessoas têm mais dificuldade de entender a indutiva da abdutiva. Pensa que a indutiva, ela é uma sequência de acontecimentos. Ela é bem lógica. Ela é uma sequência de acontecimentos. Então, se todo dia acontece aquilo, se você seguir a sequência, vai dar na sua resposta. Você está utilizando aí o método indutivo. Tá aqui o nosso exemplo. O Sol nasce todas as manhãs até hoje. Lógico, logo, é provável que nasça amanhã. Então, estou seguindo. Se o padrão é todo dia o Sol nasce, no sistema indutivo, ele está me induzindo a entender que amanhã o Sol vai nascer. Então, a gente racionaliza também de maneira indutiva. A abdutiva que é a mais perigosa, porque eu pego de uma probabilidade de algo provável, eu chego àquilo ali. Eu não tenho uma sequência tipo a indutiva. É o exemplo que está aqui para a gente aqui, ó. Quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada, então pode ter chovido. Abdutivo. É o que ele estava conversando com a aluna, falou, professor, que o detetive mais usa é o abdutivo. É isso aí. Não necessariamente a grama está molhada porque choveu. Pode ter alguém molhado a grama desse jeito. Opa, cheguei no lugar, a grama está molhada, então eu acho que choveu. Você chegou no teu bairro, viu lá o asfalto molhado, as folhas molhadas, você fez o quê? Não, olha, choveu. Você abduziu. Alguém pode ter molhado a calçada, mas você, observando, você abduziu. Então, a lógica racional, ela funciona dessas três maneiras e na dialética. A gente vai usar muito a dialética. A dialética, você pega um conhecimento, confronta esse conhecimento com outro, e desse debate de conhecimentos vai nascer um terceiro conhecimento. Então você tem uma tese que você confronta ela com uma antitese ou antítese, e não vai ser nem a tese e nem a antítese, vai ser a síntese. A síntese é o resultado da tese com a antítese. Na verdade, essa síntese é uma nova tese que vai se encontrar com uma antítese, e aí é um ciclo sem fim de pensamentos. Ela pensava, seu pai casou com a sua mãe, você nasceu, você vai casar com seu marido, vai nascer seu filho, seu marido nasce seu filho que vai casar com a esposa dele, é um processo dialético. As coisas são dialéticas. Até eu falo isso na sala de aula. Inocente é o professor que acredita que vai chegar na sala de aula e vai te dar toda a informação que ele está passando e você vai absorver ela toda como fosse um robozinho. Não, você é um indivíduo, você carrega informações da sua vida, certo? Eu venho aqui e vou colocar mais informações. Então você, depois dessa videoaula, não vai ser nem você que era antes dela e nem vai ser o que eu queria da informação de que eu te dei. Você vai ser mistura daquilo que você era com mais a informação que eu te dei. Você vai fazer um caldeirão e misturar e você vai virar uma terceira coisa. Então o ensino é dialético. E trabalha nesse processo dialético. Até aí tranquilo, gente? Vamos seguir agora, que agora a gente está para chegar agora aí no que a gente vai falar sobre moral e ética. Agora que você entendeu isso tudo, a pergunta é, quem é você? Quem sou eu? Nesse universo todo, com informações capturadas e analisadas de maneira gnóstica, lógico-racional e processadas através da racionalidade dialética e essa coisa toda. Quem é você? Você é isso tudo. É esse fenômeno que a gente viu aqui, a fenomenologia. É esse fenômeno que está acontecendo dentro desse espaço-tempo. Você é isso tudo. A gente coloquei aqui, ó. Você é o conhecimento científico,
aquele conhecimento da natureza, você é o conhecimento gnóstico, você são as experiências empíricas, são as experiências cognitivas, é o que o pastor, o padre falou na igreja, que o tiozinho da padaria falou, que tua mãe fala, seu pai fala, o professor, tudo isso é aquele caldeirão, né? E você mistura e você ali dentro se transforma. Esse aí é você aqui dentro. É toda essa informação processada de maneira gnóstica ou de maneira lógico-racional dentro de você. A partir daí, você começa a julgar o mundo. Eu acho isso certo, eu acho isso errado. Isso pode, isso não pode. Isso é bonito, isso é feio. Isso deve ou isso não deve ser feito. Ou seja, a partir daí, você pratica o que a gente chama de moral. A moral é isso. É o ser humano julgando o mundo. Quando a gente julga o mundo, a gente está produzindo moral. Só que aí tem uma vírgulazinha aí muito importante e que é aí que as pessoas se confundem na hora de estudar moral e ética. O ser humano não é um indivíduo sozinho. Somos animais sociais. Desde que nascemos, participamos em grupo. Um ser humano, filhote de ser humano recém-nascido, sozinho, morre. Ele não sobrevive sem a ajuda de outro ser humano. Então somos uma espécie social. Então quando julgamos o mundo, não julgamos só para a gente, julgamos para o grupo em que vivemos. Então a moral, ela é social. Ela também é individual. Ela é individual e ela é social. Ela faz parte do grupo. Aí que é uma discussão grande. Essa semana eu estava assistindo o Cortella, que é um filósofo, e ele fala assim, muita gente fala assim, aquele cara ele é mau caráter, como se o caráter fosse uma coisa que você nascesse com ele e morresse com ele fosse estático. Não, o caráter, que a gente chama de caráter, nada mais é do que sua moral individual. A sua consciência sobre aquilo que você acha moral. É dessa maneira que o ser humano vê a moralidade. Então a moral ela vai depender, ela vai variar para cada sociedade, em cada tempo e espaço. Primeira coisa que a gente tem que entender isso. Aqui a gente falou que a partir dos nossos conhecimentos adquiridos, passamos a julgar o mundo ao nosso redor, estabelecendo padrões de certo e errado, chamamos de moral. Que a gente falou aqui agora, apesar da moral nascer do indivíduo para o mundo, ela está relacionada diretamente à coletividade, da busca da aceitação do comportamento. Então você está buscando aí, quando você desenvolve moral, a aceitação do grupo. Você estabelece padrões para aquele grupo ali. Só que ele é difícil. Vamos buscar um exemplo aqui, que trabalhar com essa coisa moral, a gente vai ter que dar exemplos assim mais complicados. Vou utilizar o exemplo aqui do uso de drogas. Moralmente, para a sociedade que você vive, você pode achar, o grupo que você vive pode achar o uso de uma droga qualquer como imoral. E o indivíduo, ele usar a droga dentro da casa dele porque ele achar que aquilo ali é moralmente correto. Então ele possui uma moral individual, está aí no caráter dele, que não condiz às vezes com a moral da sociedade em que ele vive. O Kant tem uma frase, um filósofo Kant, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, se você for fazer uma coisa e for sentir vergonha disso que você vai fazer, não faça. E muita gente às vezes não entende a frase do Kant, porque acredita que quando ele está querendo dizer vergonha, é vergonha das pessoas. Não, é vergonha de você mesmo. Se você achar moralmente errado, não faça.
Porque você vai ter que conviver com você mesmo. Entendeu? Então existe uma moral interna, que é o que a gente falou aqui, né? Essa ideia aí de você, do caráter, essa moral individual e a moral coletiva. E a moral, ela depende de cada sociedade. Ela vai variar no tempo e no espaço. O que era moral para a sociedade brasileira em 1500, né, não é igual a hoje. Né? Ela muda. O que é moral para a gente aqui pode ser imoral no Afeganistão. Né? Então a gente entender que a moral ela vai variar sempre de tempo, no tempo e no espaço, no grupo social que você vive. Vamos lá. Amoral e imoral, né? Vamos entender aí essa estrutura. A amoralidade é a ausência da moral. Dá exemplos de coisas que são amorais. Uma criança de 3 anos sai nua na rua, sai peladinha na rua. Moralmente, na nossa sociedade, andar pelado na rua tá errado, não é moralmente correto. Mas a criança, ela não tem toda essa informação que a gente veio falando aqui ao longo da nossa aula. Ele não absorveu todo esse conhecimento da sociedade. Ele não veio absorvendo esse conhecimento ao longo da sociedade. Então, ela não tem essa visão. Então, ela está sendo imoral? Não, ela está sendo amoral. Ela não tem essa noção. O pardo também, parvo, perdão, o louco, ele também é amoral. Você passa ali na rua, tem a maluca lá no chafariz tomando banho pelada lá no chafariz. Ela está sendo imoral? Ela não tem a consciência da realidade. Ela não está no processo de latência. Ela não está no processo de convergência. Ela não consegue entender o que está acontecendo à volta dela. Ela quer tomar banho e ela tomou banho ali e acabou. Ela não é imoral, ela é amoral. A amoralidade também pode acontecer por a falta de conhecimento da moral do local que você está. Você ganhou uma passagem lá da tua sogra, que é aniversário dela, chamou você para ir para ilhas gregas, você pegou o avião, vai parar no Egito, tirar uma foto de andar de camelo, tirar uma foto lá nas pirâmides. Aí botou um shortzinho, a camiseta, look de verão, foi para lá, chegou lá, tu foi presa. Porque as mulheres no Egito andam de burca. Você não tinha a menor noção sobre a moral do local. Você foi imoral? Não, você foi amoral. Daí o juiz lá discutir, vai ver se você sabia ou não sabia disso. Daí os aeroportos sempre vêm avisando com placas, avisando as pessoas sobre certos costumes que são diferentes naquele lugar, para você não ser taxado de imoral. Não, eu entendo a moral do lugar e mesmo assim vou contra a moral local. Aí eu estou sendo imoral. Aí você está sendo imoral, eu entendo. Roubar é errado. Eu vou lá e vou e roubo. Eu sou imoral. Eu sabia que estava errado e mesmo assim agi de maneira imoral. Aí que vem uma coisa importantíssima, quando a gente vai estudar agora, vai falar sobre a ética, para a gente fechar o nosso conteúdo, e entender a ética, você tem que entender o seguinte: ciência não tem moral. A ciência é amoral. A ciência é um conjunto de conhecimentos. As pessoas falam, não, mas a ciência tem que ter uma moral, tem que ter uma ética. A ciência não tem moral e não tem ética. A ciência nada mais é que um conjunto de informações. É como se fosse um HD de todo o conhecimento sobre aquilo, como é que funciona a natureza. A gente viu aqui o que é ciência. Por isso que a gente foi lá na frente, a gente construiu isso. Para você entender. A ciência, ela é amoral. Agora, quando aplicamos a ciência, o conhecimento científico na sociedade, aí a gente busca fazer isso baseado na moral da sociedade. Daí a gente buscar a ética. Aí a gente busca, vamos tentar buscar uma ética. Eu botei aqui, ética, ethos, grego,
comportamento e conduta, mores, vem do latim de costumes. Na verdade, as duas palavras eram sinônimas antigamente e depois elas passam a ter sentidos diferentes. Eu botei até aqui, ó, ciência, conjunto de conhecimentos de base lógico-racional, que a gente viu aqui o que é a base lógico-racional, então conhecimento lógico-racional, que visa a compreensão do funcionamento dos fenômenos físicos da natureza. A gente já sabe hoje o que é fenômeno físico da natureza. Então o que acontece? Toda vez que a gente começa a estudar as morais, os vários modelos de moral, e tentar estabelecer um padrão, quase que científico para isso, a gente está fazendo ética. Então, fazer ética é tentar estabelecer um padrão comum a todas as morais. É buscar a ética. Aí, você agora, como é que fica bem mais fácil entender ética? Você não tem mais discussão em cima disso. O que é ética? É o estudo das diferentes morais existentes através de uma lógica racional. Você tá utilizando como ferramenta o conhecimento lógico racional para estudar. Você não está usando gnose, você está usando, você está pegando a moral os costumes e as morais dos lugares e está analisando isso através da sua lógica racional para buscar um padrão moral único, como se fosse uma regra científica, O que a gente chama, a gente vai ver aqui, uma episteme, Uma fórmula. Eu estava falando até hoje com o meu filho, ele falou, pô, pai, episteme. Eu falei assim, ó, vai ter aula de física? Aí o professor Eduardo lá vai colocar aquela conta enorme. Aquela conta enorme, ele começa da onde? De uma regra. Aquela regrinha é episteme. Então a ética, na verdade, é você pegar as morais e tentar achar uma episteme. É tentar achar uma episteme para a moral. Eu acredito que seguindo esse caminho ficou mais... Ele te dá uma volta e vê informações pra caramba, mas agora você zera a dúvida em relação à moral, à ética. Agora que você entendeu, bioética, O que é isso? É todo conhecimento científico biológico que a gente vai aplicar na sociedade. Então a gente vai ter que criar um padrão ético aí. Vai ter que pegar a moral, vai ter que equalizar o conhecimento científico biológico que a gente tem à moral da sociedade. A gente não pode sair fazendo tudo. A gente vai estabelecer um padrão aí para isso. Tranquilo até aí, gente? A gente deu eu sei que a gente deu um rolê grande aí, foi puxadinho, depois com calma você vai vendo. Eu vou deixar aí lá na nossa plataforma a folha com exercícios, com explicações para completar. Agora você já lá nesse material tem exercício. Os alunos que são meus já dei esse material físico na mão para eles. Então eles já estão com esse material, quem está em casa aí, pega aquele materialzinho, aquela apostilinha que eu dei extra para vocês, faz os exercícios, pega a apostila do colégio, faz os exercícios, que no próximo encontro da gente, a gente vai estar aqui corrigindo essas atividades e revendo isso, batendo um papo sobre isso aí. Gente, bom descanso, boa semana para vocês aí e saúde para toda a sua família. Beijão.